Fala, galera jovem que tá aí nos assistindo, que bom que você tá conectado com a gente mais uma sexta-feira. Feliz sábado, já são 9 horas da noite, horário do nosso programa Pega a Lição. Então roda a vinheta. Que bom que você está com a gente aqui em todas essas últimas semanas, esteve com a gente aqui em todas essas últimas semanas e chegamos finalmente à última sexta-feira do ano, a última semana do ano de 2022. Tenho certeza que você já está se preparando aí para o começo de 2023, um ano de muitas bênçãos. E como você já sabe, a gente sempre pede para você curte, compartilha, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, segue nas nossas redes aí, porque o programa Pega a Lição é para revolucionar a sua vida através do estudo da lição da Escola Sabatina. Como você já viu nos outros programas, a gente está sempre recebendo pessoas aqui especiais e hoje a gente está com um quadro aqui de pastores especiais que estão aqui conosco para participar dessa lição jovem. Vou começar aqui hoje, você já está vendo que eu estou de lenço aqui, exatamente, o lenço dos desbravadores, e eu estou recebendo hoje o meu amigo Pastor Hélio, líder do Departamento de Desbravadores e Aventureiros. Pastor Hélio, tudo bem contigo? Tudo bem, Gabriel, pastor Gabriel, obrigado pela oportunidade, que bom estar aqui, é legal a gente estudar a lição, mostrar para a galera aí que eles também devem estudar a lição, né? Que maravilha, pastor. E fala um pouquinho do MDA, pastor, como é que tá o MDA por aí hoje aqui no campo, muitos desbravadores, aventureiros, como é que tá essa força? Cara, são muitas siglas, né, cara? Às vezes a gente pergunta MDA, a galera não sabe o que é MDA. Os caras pensam que é um departamento lá de política, né? Não tem nada a ver com isso, né? É Ministério de Desbravadores e Aventureiros, né? E antigamente era um departamento só, Ministério Jovem, tudo, né? E daí houve uma divisão até sadia para o crescimento, né? Das áreas, né? De todas as áreas. E aí, quando você trabalha só desbravadores e aventureiros, você pega uma outra faixa, que é de 6 a 9, de 10 a 15. E aí você trabalha com eles. Aí aqui no campo nós temos mais de 4.500 desbravadores. Uau! E mais de 3.274, mais ou menos, aventureiros. Agora 4, 5, 6, está aumentando. Cada vez que a gente fala, aumenta um pouquinho. Mas assim, são meninos e meninas, né, que trabalham aí, são fiéis e ajudam bastante o desenvolvimento das atividades missionárias, sociais que o campo desenvolve. Que maravilha. Obrigado, pastor, por ter aceitado o convite. Os desbravadores têm sido uma bênção aqui na PAC. E a gente tem visto uma grande massa aí de lenço, né? Legal, trabalhando. Legal. Uma bênção. E a gente está recebendo aqui de novo, tiveram com a gente na semana passada, estão de novo aqui com a gente hoje. Pastor Vina, lá de Americana. Como é que você está, pastor Vina? Tranquilo? Graças a Deus, tudo bem. Um privilégio poder estar aqui de novo, né? Repetindo aí essa dose. E que oportunidade boa da gente mostrar para os jovens que realmente a lição faz sentido na nossa vida. E terminar aí já, né, esse ano com uma lição tão importante como essa, falando direto para os nossos corações, né? Que bem. Você sabe que o Vina, ele é desbravador também, né? Ele é também, né? É, o Vina é desbravador na veia, ele já foi também líder no sentido de cuidar do departamento MDA também. Que de legal. Campo, né? Então ele conhece bastante aí. Ele só esqueceu do lenço, ele veio com a camiseta, hoje do Camporim. Aqui, ó. Foi mundial. Você vê qual é a diferença de um cara bem forte? Ele fala, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Segue o escudo. Segue o escudo aí, né? E o Breno também é um desbravador. O Breno também, e se você desafiar ele aqui, ele cumpre o desafio aqui na mesa. Essa história aí é só pros pastores. Só pros pastores. Seja bem-vindo, pastor Breno, aí pra galera aí também, mais uma pessoal, vez. Beleza? É um prazer estar aqui com vocês e estamos aí para estudar e aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Que maravilha. Fiquei curioso com essa história do desafio. O Hélio vai espalhar pro campo, né? Onde eu for, E aí, pastor? Não, mas é que é um desafio de coragem. O bicho é muito corajoso. É muito corajoso. Experiente de Deão, cara. Não, e obedece o líder, né? O líder falou, ele líder cumpriu. falou. Olha Quem aí. obedece. É fiel, é um líder fiel. Que legal, que legal. Vou fazer um desafio de uma hora dessa, então. Se você fizer aqui, cuidado aí. Não, melhor eu trocar de lugar. Você tá, ó, certinho. Tô na mira, mano. Tá na mira. Muito bom receber vocês aqui. Obrigado por vocês estarem com a gente aqui. A galera em casa tá aqui com a gente, tá curtindo, tá seguindo o programa. E eu queria falar com você que tá em casa, estamos virando o ano. Eu já tenho falado há algumas semanas sobre o aplicativo Bible Plan, que é um aplicativo que te ajuda na sua comunhão diária. Isso mesmo, o ano está começando, então já faça planos para o estudo da lição, para o seu ano bíblico, para conhecer o Espírito de Profecia. Isso vai mudar a tua história e vai mudar a sua vida. Mas vamos nos concentrar na lição de hoje, última lição desse trimestre. Antes da gente iniciar, pastor Hélio, você faz uma oração para a gente, Claro. por favor? Querido Deus e Pai, obrigado pelo estudo da lição, obrigado por este momento importante para a juventude. Obrigado, Senhor Deus, pelo desenvolvimento espiritual. Que nós consigamos agora, Senhor Deus, pelo poder do Espírito Santo, explanar um pouco mais a lição, compreender e fazer compreendida a lição, para que chegue aos corações e às mentes e que haja transformação. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Meninos, última lição aí, o direito à árvore da vida, né? Finalmente, depois da gente estudar o tema da morte durante todo o trimestre, ver ali quem morreu tá morto, tá em lugar nenhum, ver que tem ressurreição, ver que Deus tem planos, finalmente, árvore da vida. Qual foi a primeira impressão de vocês com relação a essa lição? Olha, eu vejo assim, né? A lição, ela tem o cabeçalho lá em cima, diz assim, vida, morte e restauração, né? Se a gente colocasse em outro contexto, talvez vida, morte e ressurreição, né? Mas a restauração, ela entra como uma renovação de vida para aquele que entende qual é a verdadeira árvore da vida, né? Então, a Bíblia, de várias formas, apresentou de uma forma simbólica, assim, a árvore, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore depois em Apocalipse, que vai dar frutos para as nações, tal. Mas ela fala, e ela vai abrir aqui dentro da lição daqui um pouquinho, sobre a verdadeira árvore, né? A árvore também simbólica, que é a videira, né? Que é Jesus, tal. Então, a gente entende, assim, que aquele que compreende, ele entende que se ele estiver conectado a essa árvore, a verdadeira, ele tem vida. Tem vida. Né? E produz fruto, né? Produz fruto. Então, por mais que, tipo, a ideia é bíblica, né? Por mais que morra por causa do pecado, nessa árvore ele viverá, né? Isso aí. Então é bem pontual, bem interessante. Muito forte isso aí, né, pastor Vina? Qual foi a Forte. impressão lá também? Cara, o que eu acho muito legal dessa parte da lição, que o pastor Hélio já falou muito bem, é que a gente já tem toda uma ligação, né? E o fruto, você vê que quando Jesus encontra a árvore, a videira lá que não produzia a figueira, que não produzia o fruto, ele falou assim, maldita seja, não vai produzir mais. E é uma ligação com a gente, porque quando a gente não produz fruto é porque a gente não está ligado a Deus de coração. E aí vem uma substituição para isso, né? Jesus morre no nosso lugar para que a gente possa viver. Cara, que troca é essa? Ninguém quer trocar a morte pela vida do outro ainda. E aí muitos desses que a gente nem gosta, né? Ah, vou trocar minha vida por um monte de pecador. Daí esse fulano aí. Imagina. Sim. Tipo, Deus olha para a terra e não tem um justo sequer. E Jesus fala, não, eu substituo isso aí. Eu vou lá morrer no lugar deles e a gente resolve isso aí. Então, é bem interessante porque Jesus diz, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a árvore, ela simboliza muito essa parte da vida, né? A árvore, ela entrega a vida, mas ela precisa de uma raiz forte para transmitir nos galhos, para chegar na folha e aí chegar no fruto que nós vamos produzir. A gente tem que estar ligado, né? Nós somos os ramos, tem que estar ligado à videira. E aí faz total diferença na nossa vida, porque essa lição vai mostrar isso pontualmente para a gente. Então, houve um substituto no nosso lugar e ele não cobrou preço nenhum para nós, mas o universo cobrou esse preço. E foi muito bem pago. Deus, ele é bem pedagógico. Ele não deixou nada às escuras, ele gosta de ensinar, e ele vem ensinando os filhos dele, porque, Deus é o criador de todas as coisas, nós somos bem pequenininhos, né? E a gente precisa constantemente ser ensinado, e Deus foi ensinando o primeiro casal de tudo, né? E ele foi ensinando, por exemplo, nessa questão, e a gente tira umas lições muito interessantes, ele já deixou lá a árvore, ele diz assim, aqui, ó, essa árvore você não pode mexer. Então, algumas pessoas dizem assim, nossa, mas Deus é tão ruim, né? Se mexesse naquela árvore, morreria. Então, mas é uma forma de Deus ensinar o casal, o bebê recém-nascido, né, de que eles não poderiam desobedecer. Isso. Outra questão que eu entendo aqui também nesse ponto, pastores, que é o seguinte, nós não somos imortais. A nossa imortalidade está condicionada. Sim, isso é verdade. Então, dentro disso aqui, dentro da árvore, desse simbolismo, dessa pedagogia toda, a ideia era a seguinte, olha, se vocês me obedecessem, viverão. Isso. Se me desobedecer, morrerão. Então, quando alguém que não conhece ou não entende, ele olha para aquilo e diz assim, nossa, mas Deus ruim assim, porque, né, diz que ia morrer se só simplesmente pegasse. Mas ali tem toda uma teologia, toda uma história por trás da desobediência, né? Sim. Interessante que faz sentido com a árvore, porque enquanto você tem um limite e você está ligado com ela, você não cai dela. No momento que você cai dela, você começa a morrer. Seja fruto ou seja folha. Mas se você cai na hora certa, você produz uma outra árvore. Então, quando a gente sai carregado de perto de Deus para entregar isso para outras pessoas, a gente leva a vida, que não é nossa. Porque se você pegar a ciência aí, eles não conseguem explicar a semente. Porque como que pode a semente seca ficar anos? E qual que é o start para ela nascer? Começar a dar vida de novo, né? O start é Deus, porque só dá vida quem tem vida. Ninguém surge. Então, quando a gente leva uma semente, que eu acredito que aqui a gente entende o evangelho, que é Jesus vivo, o evangelho é Jesus vivo. E eu levo essa sementinha, eu planto, mas eles provam do fruto. O que é o fruto? É o meu testemunho, o meu relacionamento com as pessoas. Você pode ver, tem fruta que é saborosa de provar, e tem fruta que é horrível. E
qual é a fruta que a gente está oferecendo para as pessoas. Quando você olha esse sentido da árvore, é onde a parte pedagógica que o pastor ele falou faz total sentido para a gente. Cara, o que a gente está se alimentando? Porque que fruto que a gente vai produzir? A gente não está ligado na árvore que vai dar a seiva, né? O que a gente tem de nutriente bom para manter a vida. E aí você vê que quando as pessoas olham para a gente, e mesmo a ciência olha para nós como cristãos e fala assim, mas eles têm uma razão e uma forma de argumentar que não é uma loucura, não é ufanismo, é sabedoria. E a sabedoria vem de onde? Vem do Criador. Cara, ele deixou a cartilha completa para a gente, pedagogicamente, fácil de ensinar, para que a gente pudesse ensinar os outros, não guardasse para nós. Tem um lance, esse estudo eu gosto bastante. Deu bem certinho aqui. Encaixou bem. O pastor Gabriel jogou pra cima e falou: PC2. Joguei, já caiu aí no colo de Mas o vocês. anjo bateu assim, né? E caiu o paninho. Tem no capítulo 1 e no capítulo 2 ali da história da redenção. Você que está assistindo a lição aqui, pastor Gabriel, tal, você que ainda não conhece os escritos de Ellen White, procura aí o livro História da Redenção. No livro História da Redenção, no capítulo 1, no capítulo 2 ali, Ellen White trabalha essa questão. E ela diz o seguinte, que Deus, ele chama o inimigo e diz o seguinte para ele: você só pode, se for tentar o casal, na árvore. Exatamente. E Deus chamou o casal e disse assim, olha, não vá à árvore. É isso. Sim. Então, não foi assim, eles não sabiam, eles sabiam de tudo. E era na árvore, era uma única chance. Né? É isso mesmo. Isso aí. Era uma única chance A tentação é única. Ele ia ter uma chance só. E na árvore eles tinham muito mais poder, sabe por quê? Porque eles sabiam que não podiam chegar. O duro é quando a gente pega de surpresa, né? Uau! Não sabia. Não sabia. Mas eu fico pensando assim, por que uma árvore, né, cara? No capítulo 2 aqui de Gênesis, fala que Deus plantou um jardim. Imagina a quantidade de Sim. árvores que teriam ali no jardim, né? Que deveriam ter ali É no que jardim. eu acabo olhando essa árvore como uma árvore, cara, que chamava Que atenção. devia ser no centro do jardim. um Sim, e negócio. outra, ela é diferente das outras. É igual, não sei se você conhece o guapiruvu, é uma árvore grande, alta, ela é leve, você pode cortar, fazer barco, o que você Sim, quiser com ela. sim. Você passa na mata, você enxerga ela. Sim. Porque o caule dela é gigantesco. Ela é muito mais alta que as outras. Então eu fico pensando que talvez a árvore da vida fosse uma árvore assim que, estalasse os olhos. Só que tinha uma coisa mais interessante. Que ali era o dragão, que é a antiga serpente. E que voava. Que era o animal Sim, também mais interessante. o mais Que era o mais interessante. bonito, mais era brilhante, interessante de bonito. todos, né? E falando, imagina você chegando em casa, teu cachorro fala assim, maldade, hein? Cadê minha ração? Cadê minha água? Não, o meu Você gato ia. fala, cara. Então, Fala, cara. Como é que fala? Miau? Ele fala. Ele, Fala. hoje mesmo eu tive que levar, né? Lá no veterinário, ele entrou dentro do carro e fica Raul! Raul? Ele fica gritando Raul. Então o cachorro ele ainda não descobriu. Agora, eu sei que tem bastante coisa aqui, mas, cara, dá pra extrair muita coisa. Por exemplo, vida. Quando que tem a vida? Que nem o Vina falou. Quando está conectado. Vida. Sim. Aí ele entra outra questão, que é a morte. Então, aí você pode trabalhar. Bom, ligado a Deus, a Jesus Cristo, vida e vida eterna. Sim. Desconectado, morte e morte eterna. E o texto fica claro no capítulo 2 ali, quando apresenta o seguinte, você vai voltar, o capítulo 3 também, você vai voltar ao pó da terra. Sim, todo o processo da morte é distinguido ali, Todo né? o processo. Quando você pega a separação de Deus, a morte é inevitável. As dores do parto Sim. que ela teria no capítulo 3, toda a dificuldade. suor, né, pra Com você ter o- suor você vai agora fazer o seu mantimento e tal. Então, a condição pecaminosa, o pecado, ele traz assim, sabe, situações terríveis. E é o que a gente enfrenta hoje. Por exemplo, se você está assistindo a gente aí e você fica se perguntando por que de tanta desgraça, é só olhar para o capítulo 2 e 3 de Gênesis. Você vê que Deus deu o comando, eles desobedeceram. Então, a desobediência vai trazer morte, sofrimento, todo esse pesar que a gente tem hoje. Eu vejo outra coisa também, né? Que a primeira consequência aqui, né? Eles se veem nus, né? Tem um jogo de palavras aqui no hebraico também, né? A serpente era Arumim, né? E depois Arum, né? Eles eram, assim, não tinham vergonha. E a partir do momento que eles comem, eles falam, nossa, tô pelado, né? E a primeira coisa, e isso no hebraico dá para ver melhor ainda, aqui na Bíblia fala que eles se esconderam entre as árvores, mas no hebraico dá o sentido que eles se esconderam na árvore. Qual árvore? A árvore da vida. Do conhecimento onde eles do estão bem e do perto, mal. né? Eles se esconderam na árvore. Então, quer dizer, eles pecaram, e agora, a primeira consequência, eles têm vergonha de si, vergonha do que eles fizeram, agora eles têm medo de Deus, ou seja, eles falavam com Deus todo dia. E eu acho mais interessante, assim, que qual que foi a consequência?
que a serpente falou? Seus olhos vão? Abrir. Os olhos se abriram? Não. Abriram. Para ver o pecado, Isso. o espinho, a Para morte. condenação. Mas Abriu se para fecharam condenação. no mesmo dia para ver Isso. Deus. E agora, a partir de toda vez que eles veem a Deus e toda vez que o ser humano vê a Deus, ele tem medo. Isso. Então, para mim, a consequência assim, do pecado assim, mais forte é essa separação de Deus. A gente não consegue se aproximar mais de Deus. É um trabalho que só o Espírito Santo consegue fazer para a gente se aproximar E de agora Deus. aqui a gente encontra algo interessante, né? Vocês estão falando aí da árvore, eu estou aqui maravilhado com vocês aqui, com as participações. E a gente encontra o seguinte, a árvore, de fato, Deus tentou proteger, evitando que eles chegassem na árvore. Deus normalmente evita que seus filhos vão pelo caminho errado, aconselhando. Deus não obriga. Muitas pessoas em casa podem estar se perguntando, não, e alguém já se perguntou, por que Deus colocou a árvore lá? Deus podia não ter colocado, mas a pergunta certa a ser feita é por que eles não ouviram a voz de Deus? Sim. Porque Deus já havia dito para eles que eles não fossem até a árvore, não é isso? E agora, aplicando isso para a nossa molecada hoje, existem conselhos que a Bíblia já nos traz, existem parâmetros que a Bíblia já nos traz, a gente já discutiu aqui em outras lições que a palavra de Deus deve ser a fonte de confiança que nós temos que ter para nos guiar até a vida eterna. O que a juventude tem feito com a palavra? O que tem acontecido? O mundo tem se distanciado? O que vocês acham? Eu assim, puxando também um pouco aqui do que eu vejo, Deus ele falou. Eles tinham que confiar no que Deus falou. Hoje nós temos que confiar no que a Bíblia fala. Porém, se a gente olhar para a Bíblia, baseado em que Eva tomou sua decisão? Aqui diz assim, ó, vendo estão os olhos. Então ela esqueceu do que ela tinha ouvido e ela tomou a decisão no que ela viu. E é isso o aí. que a gente estava falando. A árvore deveria ser o quê? Claro, linda. O fruto deveria ser. Como? Lindo. Fantástico, né? Uma Fantástico. árvore frondosa, E ela fala, cheirosa. e ela fala aqui, parece ser bom o quê? Para se comer, Pra se é comer. agradável aos olhos. Né? Sim. Então, ela é guiada pela visão. Sim. Com a serpente linda, maravilhosa. Só que assim, ela focou naquilo. Deus tinha criado outras coisas bonitas e maravilhosas? Outras árvores bonitas e Com maravilhosas? certeza. Sim, porque até mesmo a Bíblia fala aqui no 2, verso 9. Plantou. Árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Sim. Só que naquele momento ela esqueceu todas as outras árvores e focou em uma coisa. E sabe uma coisa E o que mundo faz isso. começa ali, o erro deles, não começa em comer o fruto. Exatamente. Começa no primeiro mandato de Deus, não se separem. É. Sim. Cara, já começou ali. Então, assim, se você olhar o pecado, não começou no comer o fruto, já começou na primeira desobediência, que é não separar. E o problema não estava na árvore nem no fruto. Lógico que não, tava ali no casal e não obedecer a ordem de Deus, não separar. Coisa comum, cara. Quando começa alguém divergir da Exatamente. gente, a gente quer se distanciar. E quando a igreja se separa, Isso. começa, né? A Aí igreja dá os tem que estar problemas. unida, né? É isso. Se está unida, não vai cair. Diferença, né? Às vezes, tradicional e liberal. Não existe isso pra nós. A gente é irmão, cara. Se um é tradicional e outro liberal, um ajuda o outro. Sim, e a todos gente nos cresce. ajudando. E a gente não corre o risco, né? Que nem desbravador, aventureiro. Cara, não tem uma divisão. É tudo a mesma coisa. A gente tá no mesmo foco. Capelania com desbravador, aventureiro. É a mesma coisa. Porque o mesmo desbravador tá assistindo a aula, tá tendo a aula de capelania Exatamente. comigo, tá tendo o estudo bíblico no clube, tá fazendo o link com a sociedade. Então, onde começa o erro? No pecado antes do pecado. Né? O pecado que Deus estava previndo era comer o fruto, mas já tinha um antes de desobedecer. Não se separa. Por que não se separa? Irmão caçula, é a melhor coisa do mundo, né? Você vai namorar e leva o caçula para ver se você namora. Você não faz nada. Você conversa, você põe a mão. Levar ele acabou não fazer nada. Você tem que levar ele, jovens, dica. Você não quer pecar, leva o seu irmão caçula. Pronto. Todo mundo pergunta, pastor, como que eu faço para namorar sadio? Leva o irmão caçula. Leva o irmão caçula, deixa ele lá do lado. Você tocou na mão da menina, ele fala o quê? Vou contar pra mãe. Vou contar pro Dedo pai. duro. Se Adão e Eva estivessem juntos, na hora que fosse comer, Adão ia falar: Ei, Eva, lembra que Deus falou? Ele Não, falou lembra que o esse fruto caminho. ia ser bonito, ele falou que a árvore ia ser assim, lá. Um ia chamar a atenção do outro. Quando a gente tá sozinho, a gente crê ser super-herói. Tem superpoderes. E aí é onde entra o grande erro. E a árvore tinha um poder que Satanás sabia que a única oportunidade que ele tinha é ganhar nos olhos e deixar a atenção deles para ele em 2 segundos. E acreditar. Fração de segundos, Fração né, que de mudou segundos. a percepção de Eva. É isso. Agora, é interessante notar que a gente não tem nada diferente deles. Nada. Nada, Mudou a gente é nada. igualzinho, Quando você né? pergunta É a assim, mesma e coisa, os jovens, a galera, a molecada de hoje, assim, a piazada de hoje, né? Então, é a mesma coisa. Tem mesma várias árvores coisa. aí, né? Tipo assim, você acha que os que estão ouvindo a gente não sabem? Então, a gente tem no nosso coração, na mente, a gente já sabe o certo e errado. Mas mesmo assim, a gente ouve outras vozes. Sim.
E aí a gente tem que estar sempre voltando. E aí eu pego um gancho junto disso aí, que a árvore da vida, né? Tipo, claro, ela não era problema, né? Sim. Mas ela também era uma garantia para o casal de um carregar de baterias. Isso. Uma energia que ia se renovando. Pois é, porque ali mostrava para eles a dependência de Deus, mostrava que eles eram mortais e que se eles não tipo, agarrassem a oportunidade ali e tal, eles iam morrer. E aí, ir à árvore, participar, né, da obediência de Deus, era um carregar de baterias, era uma virtude isso aí, a lição diz pra gente aí, né? Então eu vejo assim que, ao longo da Bíblia, ele vai mostrando, ó, obedece, vida, desobedece, morte. E aí, Gênesis 3,15 é restauração. O descendente, a promessa do descendente. Então, assim, Deus, ele nunca vai fazer, ele não faz nada sem antes avisar o seu povo. Então ele deixou bem certinho como é que ia ser tal, e até a bateria, tipo, ó, você precisa fazer isso, volta lá, recarrega a bateria comigo. Não, até o fruto era para ser, para comer, para sempre você ter esse link com a árvore. Era vida, mas tinha um momento certo. Sim. O momento de Deus falar, agora é a hora de comer o fruto. Não, agora não é para tocar nessa árvore. Então, assim, o significado, Ellen White fala disso, né? Era o antídoto da morte. Para você não chegar à morte, você teria que se alimentar do fruto da vida, da árvore da vida, que era um simbolismo para Deus em Jesus. E aí você vê que aquela mostra que o que aconteceu? Eles pularam uma etapa. Comer do fruto era apenas no entanto, não era mais só o suficiente. Eles queriam mais que aquilo. Então... E eu gostaria até de contrastar, não sei vocês, se eu estivesse no jardim, ia fazer questão de ficar mais próximo da árvore da vida. Claro. Você não ia fazer questão disso? Sim. Porque o interessante é que ela não traz uma garantia de vida eterna, Não. mas uma dependência, como o pastor Hélio acabou de Sim. falar aqui. Você todos os dias tinha que depender de Deus. Agora, contrastando isso hoje, para a molecada que a gente está falando aqui, para aplicar aqui agora. Hoje nós temos as tentações, como o pastor falou aqui, todo mundo sabe o que está acontecendo lá fora. Todo mundo sabe os caminhos que pode tomar. Mas, de certa maneira, nós também temos acesso à árvore da vida, não que traz vida eterna, mas que traz sim a vida eterna futura. Não aqui para você viver para sempre, mas a chance de se salvar. Sim. E da mesma maneira, essa vida eterna que você encontra em Cristo não é aquela que já aconteceu. Ela acontece todos os dias quando você está com Jesus, não é isso? É assim isso que aí. funciona? É um relacionamento de dependência? Sim, dependência. Hoje ainda? Claro. Desculpa, vai. Não, pô. Não, agora parceria você. agora. É legal que essa Você realidade... apertou o botão aqui, ó. Eu apertei aqui, mas você não não deu tinha... certo. Não comunicou aí pelo ponto. Cara, é impressionante que essa ideia de que o jovem... ele tem que entender que é se alimentar, cara. De manhã, você acorda e faz o quê? Entrou no WhatsApp, mano, você já perdeu o dia. Entrou no TikTok, você perdeu o dia porque você não vê um vídeo, você vê 10, e aí vê um monte de porcaria. E tem alguma coisa que consegue selecionar, beleza. Mas, cara, entra a primeira palavra, Bíblia Plan, entra lá, faz o teu estudinho bíblico lá, marca lá que você terminou de fazer o estudo, já vai pro comentário bíblico que tem ali, Ellen White, já busca a lição, faz o teu culto, se alimenta bem de manhã. Cara, é igual ao fisiculturismo. Você começa se alimentando bem, o final da tua noite vai ser resultado bom. Você começou mal de manhã, o que vai ter à noite? Você não tem nada para oferecer. Então, se alimentou de manhã com o contato, você vai ter contato com as pessoas, você vai ter o que oferecer para elas. A tua conversa vai ser força. Quando alguém te tentar em alguma coisa, você vai lembrar do que você estudou na Bíblia. E você vai saber como lutar com isso, refutar isso, né? Cara, alimentação é base para a gente viver. E qual é a nossa alimentação da fé? Então, o jovem já entra de manhã, Instagram, TikTok, Kawaii e outros. Cara, que tempo vai sobrar para Deus? O que é que você está se alimentando? Onde você está carregando a bateria? Você está carregando um carregador que não é... Que não vai te trazer a energia que você precisa, isso aí. né? Meia bateria, por que é pior. E eu vejo também, Vina, por que ele precisa da alimentação, essa correta? Porque daí ele vai entender quem ele é dentro do processo. Perfeito. Quem ele é dentro do processo? Quem você é dentro do processo? Que desbravador, que jovem, quem você é dentro do processo? Porque nós precisamos entender... Porque se nós entendermos o processo, nós vamos entender sobre os ataques que a gente sofre, sobre o que eu posso e o que eu não posso fazer, sobre o que é bom, o que é ruim, sobre o que vai fazer mal, o que não vai fazer mal. E aí eu tenho uma outra percepção, que eu volto ali para a lição, que é a questão da imortalidade. Sim. Tipo assim, porque se eu entendo, e o texto aqui diz assim, né, que no abrir e fechar de olhos, né, o que é bonito, corruptível né? vai se transformar. Né? Então, se vai mudar é porque ele não tinha, então ele vai ser. Mas ele vai ter um revestimento. Sim.
Entendeu? Porque ele não vai ser imortal. Ele vai receber um revestimento. E aí a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 22, que ele de mês em mês vai ter que pegar o fruto. É isso aí. A dependência continua. Continua. A confiança também, né? A confiança também, né? Porque, tipo assim, ele pensa assim, você só na terra, lá, vamos Sim. fazer uma rebelião. Não existe Agora sou mais. eterno. Não existe Não, mais. eu sou, né? Então, tipo assim, Deus, como nosso Criador, a gente vai ser dependente dele sempre, A eternamente. vida sempre emana de Deus, né, Sempre, pastor? Sempre. Então, É claro, imortalidade não vem da gente. Não é Só natural Deus é nosso. imortal. Gente, não tem, Nosso, só vai Deus. vir de Deus, não tem pra onde você correr. E aí, pra vir, você vai ter que submeter à dependência de Deus, que é a fonte de imortalidade. Como que a gente pode explicar isso pro jovem de uma forma clara? Celular, ele morre quando tem bateria. O que você faz? Você leva o carregador, você leva aquela bateriazinha extra, né? aquela também, se não tiver sim. ligado em alguma coisa. Então, mas da onde é que vem a força para essas baterias? O carregador tá ligado aonde? Na corrente da vida. Aí é o segredo. A gente tem que estar ligado à corrente de vida que é Deus. Não, a O gente caminho, a morre. verdade é a vida, senão morre. Vai apagar, não vai ter energia. E como vocês muito bem colocaram aqui, a dependência de Deus, então, não é uma opção, é uma necessidade. Porque a própria Bíblia diz lá, de um sábado ao outro, de uma lua. outra lua. Então, assim, será constante, deve ser constante. Eu vejo assim que a gente está aqui agora é como se fosse um preparatório, um aprendizado, tipo um Enem do céu, né, cara? A gente está se preparando, cara. Então se prepara aí, galera. Se o cara não está se preparando aqui, ele não vai conseguir viver no céu, porque o céu vai ser contínuo o negócio. Isso aí. Sim. Então, se aqui ele não consegue, no céu não é o lugar dele. Cara. Caminho a Cristo, ele fala isso, né? As pessoas que não escolherem aceitar a Jesus, o céu será um fardo. Né? Então você vai estar ali, você falando, cara, isso daqui não é pra Porque mim. esse aí não né? vai, cara. Mas sabe o que é legal? Não tô, Esse aí não não tô, chega. não sei, mas... Mas sabe o que é legal desse preparatório nosso? É que aqui quem faz cursinho e quem faz um curso que seja gradual, do primeiro ao terceiro, e quem faz até aquele supletivo, mano, pode ir pro céu, mano. Porque aqui na Terra, às vezes, faz supletivo, não entra na faculdade, né? Mas o que é legal? Quando o cara faz supletivo, ele tá colocando a parte dele de melhor e deixando só Deus fazer dele. E aí para Deus não tem diferença. Então, o jovem, se você começou mal, não quer dizer que você vai acabar mal. É apenas parte do processo. Se dedica ao máximo agora, daqui para frente. Não tem recuperação. É isso aí, recuperação não existe, cara. Com Deus a recuperação é todo dia, é todo momento. Dia. Nós somos dependentes. Pegando o que vocês estão falando, eu vou ler para a galera que está em casa o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, que diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Acho que para muita gente essa lição foi uma surpresa, porque tinha muita gente que pensava que ia comer do fruto uma vez... Cara, acabou, eterno, né? Pronto, pra acabou, sempre, né? Acabou. Mas a realidade é que então, essa dependência que você vai tendo ali com Deus, essa vivência, como vocês muito bem colocaram aqui, se eu não vivo hoje com Cristo, não adianta eu querer entrar na casa dele lá no futuro. É o legal que o livro do Apocalipse traz que o Jardim do Éden, né? Ele vai ser restaurado. Sim. Então, a gente hoje fala da história, da queda, né? Mas a gente vai poder ver o negócio restaurado. Sim. A árvore restaurada, tudo restaurado. Todo o processo de antes vai voltar. A gente vai olhar e falar assim, nossa, a gente já... A gente nem ouviu consegue sobre imaginar isso. isso, Não. né? Eu já tentei imaginar, mas eu Não, é longe, né? Já pensaram, a árvore lá, então... E aí o salvo, né, o remido, ele vai dizer assim, o jovem lá fala, pô, eu cheguei aqui e eu vou continuar agora, a história continua comigo agora, o processo, dependência, fruto, a vida... Né? Eu fui remido, eu passei por todo o processo de restauração. Começa a história de novo, né? Igual tem esses filmes que você volta Volta lá pro início. A gente vai voltar para um início que agora é nossa história escrita por nós. E o interessante aqui é, de novo, né? Quem tem ouvidos, Eu ouço. é aquele negócio. Você tem que ouvir. Não é o que, pelo que você vê, é a Sim, fé, né? é, A não. fé pelo... A fé é para ouvir. Mas ouvir agora a Cristo. gente tem um detalhe, né? A gente volta pro começo, mas volta vacinado, né? Isso. Porque as mãos de Cristo estão lá com as máscaras. Claro. A gente já experimentou todo o mal E a aqui, nós no né? coração, né? A nossa marca vai estar no coração. a Porque gente o coração vai que é saber o que plantado, aconteceu, né? A gente viveu né, nesse mundo. A gente passou isso aí e falou, meu... sabe. Mas é engraçado que a história meio que se repete. Por exemplo, um dia eu perguntei para um garoto o que era o céu para ele. Ah, no céu o celular não vai precisar carregar. Cara, entendeu? A gente é imediatista por uma coisa. Mas no céu você vai precisar comer o fruto da vida de novo. Sim, Não é uma vez, entendeu? Uma vez você vai estar carregando direto ali, mesa a Sim. mesa, você pá, vai lá e come. Então, cara, tem coisa que na nossa mente... que é a solução para um problema que não é um problema, é uma necessidade, cara, que vai fazer bem pra gente. É igual o relacionamento
em dois. Quando você é sozinho, você se torna egoísta, cara. Quando você casa, que nem Adão e Eva, que tinham que permanecer juntos, eles tinham que ter o quê? Humildade entre os dois e um aceitar um pouco a vontade do outro. A vontade do outro. Por que eles se separaram? Porque cada um quis fazer a sua vontade. Eva falou, eu vou para esse lado, ele falou, eu vou para o outro e pronto. O egoísmo começou ali. Sim. E aonde eles desobedeceram. Então, hoje o céu, cara, o céu é você aprender que se você não se dá bem com as pessoas aqui, o céu vai estar cheio delas. E Deus é tão bom, um ponto que a gente passou aqui que ele é bem importante citar também. Deus é tão bom, mas ele é tão bom que, claro, ele queria a salvação dos filhos, né? Mas ele precisava ensinar que eles obedeceram e iriam passar pela dor, porque Deus havia prometido. E se ele não cumprisse, sim, talvez ele passaria como mentiroso. Sim. Né? O próprio enganador, o acusador, sim, iria acusá-lo. Né? E ele fez todo o processo com o casal. E uma parte que eu vejo na história, assim, quando eu lembro da história, eu leio a história ou a gente comenta, assim, eu fico muito emocionado. Eu fico pensando no casal, eles desobedeceram, se esconderam, usaram um monte de argumentos ali para... Foi ele, foi ela, foi a serpente. Justificar, né? Tentaram se vestir, né? E talvez a Bíblia não descreve a cena, né? Mas, e também a gente não pode colocar, mas talvez assim, no imaginário, como o pastor Breno falou, que talvez eles se esconderam atrás da árvore. Vocês já pensaram que talvez eles foram buscar o fruto? Da árvore da vida? Da árvore da vida. Que louco. E aí a Bíblia descreve que Deus proibiu que eles comessem do fruto, porque o pecado iria se perpetuar. Imagina o pecado eterno. Porque se eles comem o fruto, então o pecado iria... Então, assim, você imagina a cena, assim, eles todo errado, né? Desobedeceram, precisando da vida, a vida ali, mas eles não podiam pegar. Eles falaram, agora vocês não vão pegar, vocês têm que passar pelo processo. Vocês vão passar pelo processo. Tem uma questão muito bonita, eu acho até poética ali, em Gênesis, que eu posso até abrir aqui, porque... É por isso que o Breno tinha que estar aqui, né, cara? O cara abre a Bíblia. Fala em hebraico, né, cara? Fala em hebraico. É outra pegada. Precisava de um acadêmico também. Porque eu não sei se vocês sabem, mas Eva não chamava Eva até a queda. Sim. Né? E Deus fala lá as consequências do pecado, né? Dele fala assim, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, né? Porque dela foste formado, porque tu és pó e do pós. O que Deus está falando aqui? Voltará. Ele fala, você vai morrer. É isso aí. Sim. Daí o próximo verso é Adão. Daí Adão fala o quê? E deu o homem o nome de Eva. O que significa Eva, cara? Eva significa algo como mãe dos seres viventes, que vem da raiz vida. Então, Deus acabou de falar que você vai morrer. E o cara vira para a mulher que trouxe o fruto para ele e fala, não, você é vida. É esperança. Por quê? Porque dela viria vida. E a questão interessante que a gente falou de semente aqui, né? E a palavra exatamente aqui, para porém inimizade entre ti e a tua descendência é semente. Então, eles comeram do fruto, mas agora vai ter uma semente que vai florescer. E essa semente é Jesus, cara. Nossa, estou aprendendo com você. Essa semente é Jesus. A palavra aqui é semente. Claro. Sim. E é como se Jesus fosse a nova árvore da vida, como fonte de vida eterna. E fonte nele mesmo, né? Exatamente. Porque ele podia morrer e tomar a vida de volta. Exatamente. Porque ele era a vida. Cara, isso é fantástico. Agora, galera, vamos pegar uma outra parte aqui dessa história também, que é muito interessante. A lição traz que Cristo é a nova fonte de juventude. Todo mundo já viu filmes, já escutou histórias da fonte da juventude, né? E acho que tem muita gente em casa também curiosa para saber o seguinte. Cheguei no céu, tô comendo da árvore da vida. Em que ponto da história eu vou estar na minha vida, no meu estado físico? O que isso vai trazer para mim? Como é que vai ser isso aí? Vou chegar lá do jeito que eu tô antes de morrer? Como é que eu vou viver no céu? Qual vai ser minha forma? E aí? Cara, a minha forma, acho que a do Vina, a gente espera ter cabelo, né? Não, mas é que, na verdade... Acho que a queda de cabelo é pecado, né? Não, é pecado. Mas tem outra coisa, tem um detalhe. Vamos defender a gente também. Porque pra resplandecer a glória de Deus, tem que estar careca. Porque senão não vai ter como. Não, Porque a pergunta dele é assim, como você acha que a gente vai estar, né, cara? Sim, claro. Magrão, cabeludão. E vocês têm o argumento de Eliseu, né, cara? Sim. Ungido do Senhor não dá pra brincar, mano. Não dá. Mesmo que seja careca. Mas também tem a parte que você falou do... A gente ser restaurado, ser né? voltar à juventude, nós já voltamos naquela fase do bebê, né? A gente tem que crescer o cabelo ainda, vai crescer ainda quando chegar no céu. E tem 1 milênio ainda aqui na Terra para crescer, né?
Então é legal saber isso aí, que Deus vai transformar, né, cara? Ele vai restaurar tudo. Cara, até a nossa altura. Todo resquício de pecado não vai vamos ficar acabar, perto né, dos 5 metros, né, cara? Acho que 5 metros não cara? vamos, porque Adão, né? Já tem, Mas né? você fala isso, cara, eu tenho um sonho, cara. Qual é Por o quê? sonho, Breno? Meu sonho, porque eu era goleiro, né, cara? Defendia pra caramba. Ah, é? Só que eu tinha um problema. Eu não me lembro desse tempo na faculdade. Não, mas daí faz tempo, né? Deve fazer muito Faz tempo. Deve tempo. fazer muito tempo Defendia isso pra aí. caramba. Só que daí eu tinha meu óculos. Era um jogo, um óculos, cara. Nossa. E hoje eu tenho 8 graus, cara. Sou fundo de garrafa, né? É. Então, meu... Mas você defendia as bolas, pegava tudo. Às vezes ele não É, chegava e na batia cara. nele, né? E é um problema hoje pra mim, cara. Porque daí, às vezes, vamos supor, eu vou lá na piscina, na praia, cara. Eu vou nadar, não enxergo nada. Eu fiz o exame, não posso operar. Eu falo pra Amanda, meu sonho é poder ver, cara. E eu só vou poder ver no céu. No céu. E acho que essa questão de vida nova, ela não tem apenas que ver com idade. Sim. É. Sim. Claro, tem todo um processo, né? Que não dá tempo aqui, mas eu acho que não tem só que ver com idade, tem que ver com a eliminação das coisas que te fazem mal, que fizeram mal ao longo da tua vida. Sim. Né? A carga de pecado que a gente carrega, a saúde debilitada que a gente leva. Todas as consequências do pecado vão Todas ser as retiradas, pastor? consequências. A Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos, aquilo que era ruim passa a ser bom. Sim. Então, assim, eu acho que a decisão do camarada aí, da pessoa de vou aceitar, eu vou seguir. Então, tem muitas implicações boas, vale muito a pena. Sim. Por mais que a gente sofra aqui, por mais que a gente saiba do processo, e mesmo aceitando ainda a Cristo como Salvador, ainda a gente sofre algumas situações. Mas, assim, como eu falei, é um grande vestibular, um grande processo, que quando a gente chegar no céu, fala assim, louvado seja Deus. É isso mesmo. Porque, tipo assim, não tem que ver com idade apenas renovada, mas tem que ver com a eliminação de tudo que não presta. Sim. Sim. Né? Então, o ser jovem aqui também eu consigo enxergar outro modo, bem que você falou de toda essa parte física, mas eu penso que na mental a gente vai ser maduros espirituais. Sim. Na verdade, eu Tipo, acho que a gente nem o vai corpo ligar jovem- com o corpo. É. Eu acho que a gente vai... É outro tipo de sentimento, né, Eu acho que cara? a nossa felicidade é estar junto com Jesus. É que o problema do corpo ruim é que daí vai dar dor no corpo, você não vai ter mente pra pensar em Deus. Entendeu? Por isso que Deus, nessa parte, vai deixar a gente bem Pra poder... pra poder pensar em que Deus. cada um pensa na sua condição, né? Ele Isso. pensou no óculos, né? E eu É. pensei na barriga, então a gente vai pensar... E eu no cabelo, né? Cada um tem sua meu dor, cabelo né? aqui também, cara. Cada um Vai tem embora. sua dor. Cada um tem sua dor. Mas acho que no céu a gente vai ser pleno pela primeira vez, né? Nós nunca As fomos funções, plenos. todas as funções, né? Todas as funções, o sentimento também. A gente não. Hoje, muitas pessoas pensam assim: no céu vai ter algumas pessoas, a gente sabe que nem todos vão estar no céu. Como que eu vou me sentir com relação àqueles que eu amava e que não estão aqui? Realmente, a Bíblia promete que toda lágrima será enxugada, mas pela primeira vez em nossos dias seremos consolados por Cristo em pessoa. Isso. Estaremos perfeitos, estaremos plenos, completos. Acho que não tem como a gente nem imaginar isso, porque hoje somos muito finitos para isso. Hoje né? a Bíblia diz assim, quem tem sede, Jesus Sim. fala, quem tem sede. Então ele está abrangindo um monte de coisa na pergunta dele. Quem tem sede, né, ou na frase, quem tem sede, vê. Sede de falta de religião, de opressão. Quem tem sede, quem está precisando, Algum tipo de... vem. Mas aí ele diz assim, que aquele que vai para o céu não tem mais sede. Sim. Então, é mais ou menos isso aí. Tipo, hoje a gente passa pelas dificuldades. Quando chegar no céu, não tem mais dificuldade. Então, hoje você é oprimido, hoje você sofre bullying, você sabe, lá na escola, você tem que estudar sexta-feira à noite, não tem aquela coisa, o professor te aperta aquilo. Então, vai chegar um momento e você fala assim, não tem mais isso. Acabou. Acabou. Já era. Então, esse é o negócio. Então, quem está com sede, beba. E quem beber, não terá sede. É isso aí. Pegou a lição? Pegou a lição aí? Já é o apelo, já que pode. Já é- Põe o fundo musical. Enquanto o Sonete canta, pastor Hélio prega. Eu gostei muito da lição trazendo um termo chamado vida perpetuada. A gente usa muito o termo vida eterna, e o termo vida eterna, que é o que nós receberemos, mas é uma eterna que é perpetuada, e eu vou explicar o que eu estou querendo dizer com isso. É porque quando a gente pega eu vou receber vida eterna, pode parecer que eu sou autossuficiente. Que eu estou em mim, eu consigo agora viver para sempre, já está o suficiente aqui, posso viver. Mas a vida perpetuada não, ela é perpetuada a cada dia na dependência. Isso. Então a dependência é que é eterna, a vida é perpetuada. É dessa maneira mesmo? É linkado à árvore, né? Você só tem vida eterna se estiver colado na árvore. Se desligou, acabou. era. Não tem força, não tem energia, não tem mais nada. A folha cai e seca. A folha cai já era, né? Caiu. O fruto caiu da árvore também, já era, né? O fruto, eu costumo pensar um pouquinho diferente. A folha é porque você não produziu fruto.
Então você cai e secou. Se você é o fruto, você cai, você seca, mas você tem a semente. Sim. Então você caiu longe da árvore para quê? Para trazer o que você recebeu de vida para outros que não têm vida. Sim. E você pode ver quanto se torna um fruto de alimento para a natureza. O pássaro que vem se alimentar do fruto, que já faz parte de tirar a carne para sobrar só ali a semente. A semente tem que secar um pouquinho, pegar o sol. Aí vem um passarinho, pega ela, enterra para esconder. Pronto, você enterrou, você caiu no terreno É todo um fértil. processo fantástico de Deus. Fantástico que Deus criou. Essa que a vida- gente não vê. Essa vida perpetuada ela tem dois caminhos. A vida perpetuada do erro e a vida perpetuada Isso. da Né? salvação. Sim, Sim. sim. Hoje a gente está falando aqui, talvez um monte de gente vai assistir a gente que nunca ouviu falar isso ou que estudou de uma forma que alguém ensinou de uma forma errada, sei lá. Diferente. Mas muitas pessoas que não têm contato com Deus e tal, eles estão levando a vida perpetuada do erro. Por mais que façam algumas coisas boas, tratem bem as pessoas, mas desconectado de Jesus, ele está vivendo um erro tremendo. E isso é decorrência do erro lá atrás. Sim. Então, desde o pecado que entrou e tal, então aquilo ali vem virando uma grande bola de neve que de geração em geração, descendente para descendente, que não aceita os princípios e a obediência que foi pedida, eles vêm cometendo o erro. E isso vem perpetuando até quando Cristo voltar e o pecador e o pecado for eliminado de uma vez por todas. De outra forma, aquele que lá no passado ouviu, que aguardou, por exemplo, Eva, quando engravidou, né, ela já pensou, esse aqui É o filho de é o Deus, descendente. é o descendente. E depois ela teve outro, não, agora vai ser. E assim constantemente até que percebeu E que não ia depois ser, né? de- E o mais doido é que deu descendência, ele traz a consequência do pecado Sim. antes do natural, né? Sim. Que é assassinato, né? E de geração em geração, pós aquilo ali, eles foram, vai nascer o Messias, vai nascer o A Messias. expectativa E era fica, constante, fica. né? E foram profetizando, e vai vir o Messias, e o Messias veio. E quando veio, ninguém estava rejeitado. preparado. Sim. Então, assim, E pelos seus ainda, né? Pelos então seus, eu acho pela assim, família, né? a gente hoje tem uma oportunidade para os nossos filhos, né? Sim. Com os nossos filhos. É. Mas a gente tem, Chegaremos vai lá, chegar. chegaremos lá. Mas a gente tem uma oportunidade de perpetuar a coisa certa. Sim. Inculcar os nossos É filhos, isso. passar para eles. Eu saí de casa um dia desses, né? Não hoje, um dia desses saí de casa. E aí eu num pôr do sol que a gente estava preparando para fazer lá, aí a minha menina mais novinha falou assim, pai, a gente pode assistir, tem uma série, é Chosen? Chosen. E a minha filha, pai, vamos continuar a série. Então, e aí um dia eu assisti com ela num pôr do sol e foi um momento que Jesus, ele se encontrou com Maria Madalena, aí expulsou os demônios e tal, e ela começou a chorar, 8 anos. Olha, pai, é Jesus tal. Como é que foi essa cena? Eu falei, mais ou menos assim. e eu fico pensando assim, hoje a gente tem a oportunidade de ensinar geração a coisa certa. Sim. E isso vai dar continuidade até que Jesus volte e depois todos nós veremos. Então, acho que é muito legal isso aqui. E você falando de perpetuar a vida aí, né, pastor Hélio, é interessante que muitas pessoas estão perpetuando erros, como você falou, e algumas não reconhecem esses erros porque os seus parâmetros estão baseados naquilo que ela faz há tanto tempo e ela não se digna a ir até a fonte de vida, que é Cristo, para falar assim, cara, preciso mudar de comportamento. Porque precisa de dependência, né? Porque precisa de É dependência, né? difícil Prestação a gente de depender, contas, não né? tem Prestação de contas, E hoje, né? e hoje o mundo não prega isso, né? Claro. Hoje o mundo fala que você tem que ser Liberdade, dono de você mesmo, né? Não, Liberdade. satisfazer, a tal da satisfazer autonomia, você, né? Você se prende no achismo e não na verdade. Então, o que eu acho que é melhor para mim não é o que você acha que é melhor para você. O manual de quem criou o veículo diz se é gasolina ou álcool. Você vai botar diesel, você vai morrer, filho. Mas eu acho que é melhor para mim. Mas não vai ter o resultado. Então, o achismo tem prisionado a gente naquilo que a gente acredita e não no que Deus fala que é a verdade. Exatamente. Então, o momento que a gente... E aí vem a humildade. A hora que eu passo a ser humilde, eu aprendo com uma criança, que a criança olha para mim e fala assim, ó, ei, o que você está fazendo tá errado. Olha na Bíblia. Sim. E não, mas eu acho que estou certo. Quem é você para achar? Então, assim, quando você começa a olhar para o manual do Criador, que é a Bíblia, você entende melhor como funciona a sua máquina. Sim. No momento que você acha que sabe mais que o Criador, cara, Aí aí você você tá não perdido. olha Cara, mais mas pro o manual. problema para esse grupo que você está mencionando é que a Bíblia é um livro ultrapassado. E aí o próprio Paulo, quando ele vai lá em Romanos capítulo 1, ele diz assim, eles tiraram Deus do lugar que Deus deveria estar. Aí quando a gente tira Deus do lugar que Deus deve ocupar, aí a gente faz qualquer atrocidade. Sim. A Bíblia chama de torpeza, que é vergonha, né? Então a gente vai fazer qualquer tipo de vergonha porque a gente quer satisfazer
os nossos desejos. Segundo, a gente não quer prestar conta para um Deus que é o Criador de todas as coisas. A gente quer prestar conta para o Espelho, que ele diz assim, tirou o Criador e colocou a criatura no lugar. É isso. E aí você vai satisfazer qualquer desejo do teu coração. Você vai mudar o sentido natural das coisas, você vai inverter tudo o que Deus falou, você não quer mais o livro que é a Bíblia, porque é um negócio ultrapassado, cheio de regras e normas, e você quer ser livre, como se a libertinagem fosse a tua liberdade. Sim. Sendo que liberdade, Sendo para você que ter liberdade, você tem que Na ter Bíblia, a Bíblia autoridade, no sentido de você Sim, obedecer. então cara, é assim, Deus, eu volto no começo que eu falei, Deus é pedagógico, Deus tem a metodologia dele, é didático, ele informa tudo o que vai acontecer antes, para que você não se perca, que você mencionou, ouça, ó, eles ouviram, ouça hoje, ler o texto aqui do Apocalipse. Então eu acho que é tudo um processo que só vem sendo repetido. E se a gente ouvir, a gente prestar atenção, a gente vai ser bem sucedido no negócio. Resumindo filosoficamente, fica assim, né? Deus te põe limites para você ser livre. E você se liberta para se aprisionar. Ô, cara, escreve Isso aí. aí, olha Você aí, abre olha aí. um leque, né? Pegou essa lição, vou até mandar fazer um corte disso aqui na hora. Aqui, ó. Repete pra essa câmera aqui. Não pede, por não favor. pede, não pede. Não pede. Não, muito brilho, muito brilho. Não, Eu já nem lembro mais o que eu falei. podcast, é certeza. Foi inspiração. Manda pra cá. Foi inspiração. Mas é uma coisa bem básica, cara, Sim. que os caras falam isso todo dia e eles acabam esquecendo de ouvir o que eles mesmos falam, cara. O Elinho deixou bem claro, Deus ensinou pedagogicamente e ele colocou um limite pra gente ser livre, cara. E a gente quer quebrar a liberdade se libertando de algo que nos faz bem. Então, cara, tá na palavra de Deus é fundamental. É o lugar de Deus, cara. Vamos prestar conta a Ele. Você vai ser muito mais feliz. Você vai ter liberdade, cara. Você não vai se aprisionar à droga. Você não vai se aprisionar ao egoísmo. Você não vai se aprisionar ao seu dinheiro. Você não vai se aprisionar ao seu trabalho. Você não vai se aprisionar a nada. Você vai estar livre porque você está seguindo um parâmetro, uma regra que Deus sabia que ia ser o bem para nós, cara. Porque Ele já conhece o futuro. Ele já conhece a gente. Ele sabe como vai acabar a história. A gente não precisa ter medo disso. Ele já conhece o final. É a gente que não conhece. E que nem o Breno falou, ele quer voltar a ver. Mas às vezes é melhor nem ver o pecado. Porque quanto menos você vê, mais você tem fé. Sim. Porque você sabe que alguém está te guiando. Exatamente. Agora, quando você começa a achar que vê demais, você passa a perder a tua fé em quem você confiava cegamente. E agora você começa a enxergar com os outros olhos, né? Não, vamos ver, mas isso aqui não é bem assim como Deus está falando. Essa Bíblia aqui está ultrapassada. Não está ultrapassada. Ela é muito mais avançada do que a ciência, cara. Em tudo. Quando a ciência falava que a Terra era quadrada e tinha 4 grandes elefantes segurando, a Bíblia já falava, ela é redonda e quem sustenta é Deus no nada. Hoje, última pesquisa, se você buscar, vai falar para você que a Terra está sustentada por nada. Parece uma força sobrenatural, mas não é Deus. Cara, não é Deus quem que é, cara. A Bíblia, ela não pede a atualização. Ela é atualizada porque quem criou está muitos anos-luz na nossa frente. Nossa frente, né? Então, acredita. Pastorzão, você colocou uma coisa assim que é interessante. A gente pode pontuar, então, que toda liberdade é baseada em submissão? Porque, assim, para eu ser livre com o meu corpo, vamos imaginar o seguinte. Outro dia minha esposa chegou em casa e falou assim, tá gordinho, precisa dar uma diminuída e tal. Eu falei, não, cara, eu tô bem. Você não tá gordinho, os braços tá forte. Não, na época, né? Tá gordinho, não, tô bem, vou sair de casa, vou correr, sair pra correr, não consegui correr 500 metros, quase infartei ali. Aí pra começar a correr, comecei a treinar. Então pra ter liberdade com o meu corpo, precisei treinar. Pra ter liberdade financeira, preciso me limitar a guardar dinheiro e trabalhar muito. Então toda a liberdade é baseada numa submissão. Sim. Só que a liberdade eterna é baseada na submissão a Cristo? É isso? Agora, o que é submissão pra gente? É isso que eu ia jogar, porque talvez tem pessoa que está ouvindo depende e você, da- tem essa gente- submissão hoje visão. ela abriu, por mais que a gente vá na palavra, no significado, qual que é o significado? Não tô brincando. Mas que é o dialético. No hebraico? Mas assim, se a gente vai você tem um significado, mas hoje ele abriu tanto que talvez você poderia colocar outra, o regramento, alguma coisa assim, tipo o condicionamento, alguma coisa. Mas é isso mesmo, acho que o caminho é esse, né? Sim. A ideia é essa. Não, e é legal, porque a palavra submissa se tornou mal vista e criaram um conteúdo sobre ela. Tipo, você é Pressão, submissa ao seu marido? opressão. Você Que não pode ser coisa submisso nunca, uau, né? você- Nunca, né? Você tem autonomia, né? Eu sou submisso à minha esposa, mas por quê? Porque eu Você a é? amo. Você lava a louça toda? Eu faço, cara. E eu mando em casa. Eu Chega assim, também, ó, nem toca nessa louça que vai lavar sou eu, mano. Sério? Sim, entendeu? Pressão, mano. Quem que manda mandar essa um- casa sou eu,
entendeu? Mandei o memorando 3 dias antes pra liberar ele, pra ele estar aqui hoje. Não, e eu Vina, fiz esse questão... celular tá tocando. É ela que tá ligando. Ela. Eu acho que tá... Não, pior que é verdade. Se você olhar aqui, ó, tá lá, já mandou o recado aqui que eu tenho que falar menos. Bom, dá pra ver que o negócio ao vivo funciona, já chega os recadinhos direto. Mas, cara, submissão é algo muito bom, cara. Porque essa submissão é pra me fazer bem. Cara, por que você corre? E você tem que correr mais do que 35, 45 minutos pra perder a caloria que você quer. Sim. Não adianta correr 20, filho. Não é que eu sou livre, eu corro quanto eu quiser. Corre, mas vai ter Tranquilo. o resultado? Não vai ter resultado. Então, a submissão é algo que vai te fazer bem, mas tem um custo a ser pago. Sim. Jesus foi submisso à vontade de Deus. No Getsemane, ele chorou e transpirou ali sangue. Cara, essa expressão é mais profunda, ele dizer, cara, eu tô sentindo a ausência de Deus. Mas isso eu vou ter que suportar porque é a vontade de Deus. Pai, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, a submissão minha é a você, Deus. E o mais louco é que qual vai ser a forma de Jesus lá no céu, né? Uhum. Porque a gente tem que ser submisso a ele. Mas em que forma ele vai estar lá? Beleza, a gente falou que o nosso corpo vai ser transformado. Se a gente pensa que Adão tinha 4 metros, mas e Jesus? Ixi. Pois é. Ele vai continuar em forma de pecado, né? Com as cicatrizes. Cicatriz, pra gente Então, ver. a gente vai lembrar daquilo. Então, ele, de alguma forma, ele não precisava ser submisso, mas ele se submeteu, Claro. cara. Por amor, cara. Isso é legal. Só deixa eu abrir um parênteses. Quem tá assistindo o jeito que eu nunca ouvi, os caras estão falando de gigantes, né, cara? A gente tem base, Só na não dá tempo aqui, mas tem base, Tem base, tem é, livros, claro. tem escritora. Seis dedos. Né? Dá uma... Não, essa eu não lembro. Tá complicando mais. complicando. Não, Vou não. cortar isso aqui Não. Não, mas é só para deixar claro, né, que a degradação do ser humano Sim. nos traz a situação que nós estamos hoje. Sim. Mas quando saíram da forma ali da mão do Criador, eles eram diferentes. Sim. Né? Até mesmo vivia mais. O casal, eles viviam mais, viviam de 700 a 900 e poucos anos. Eles eram maiores, de alta estatura. Ativação cerebral, né, cara? Hoje a gente usa 4%, os bem sábios, né, cara? Sim. Os caras tinham 99% de ativação cerebral. É outra coisa. Outra pegada, né? Realmente, pessoal, muita coisa pra gente desbravar com relação a esse tema aqui. Ó, fiz até um trocadilho aqui, desbravar com a MDA ali, Desbravar, né? aí manda bem. Só não me desafia. Mas olha só, o desafio do Breno vai ficar pra próxima, Vai. galera. A próxima lição? O pessoal, tá sendo muito bom estar com vocês aqui. A produção já avisou aqui no ponto que o nosso horário tá passando, tá acabando aqui já. E o pessoal de casa já tá acostumado. Esse vai ser o último recado final de 2022, pra galera que acompanhou a gente aqui com a lição. Então, por favor, começando aqui pelo Pastor Breno. Pastor Breno, seu último recado pra essa galera. E aproveita no final, já deseja feliz ano novo pra eles. Pessoal, a gente estudou bastante aqui sobre árvore, sobre a vida, né? E a verdade que eu vejo assim, a gente falou bastante de necessidade, né? Submissão. E o que eu acho interessante é que é o fruto, né? E se a gente não comer, a gente morre. E a gente precisa de Jesus todos os dias também, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Jesus é tudo. Ele é o pão, ele é a água, né? Ele é a luz, ele é o básico, o essencial. A gente precisa do essencial. Mas o essencial é tudo. O essencial é o quê? É Jesus. Então, o que você precisa hoje é de Jesus. Nesse ano novo, e muitas vezes a gente faz várias promessas, né? Faz um compromisso. Um compromisso. E o restante das coisas vão vir. Faz o compromisso de estar junto com Jesus, que ele vai resolver tudo da sua vida. Amém. Pastor Hélio, por favor. Eu acho que você tem que aproveitar a oportunidade que Deus está te dando agora, né? Você é jovem, você é, talvez um desbravador esteja assistindo a gente também, né? Ouvindo a gente. Então, aproveita a oportunidade que Deus está te dando, a juventude que Deus está te dando e faça a coisa certa. Ouça a voz de Deus, siga o plano de Deus, se aproxime da igreja, leia a Bíblia mais, tire as suas dúvidas, tenha a sua comunhão, porque é a tua oportunidade, é a tua história que está sendo escrita agora. E imagine a história escrita agora, bem escrita, e depois escrita na eternidade. Você fala assim, estou aqui. Já pensou alguém lendo a tua história, ela fala assim, olha, ele foi um mau cristão. Ele foi uma má pessoa e não pôde vir ao céu. Então, assim, hoje você tem uma oportunidade de fazer a coisa certa. Por que não fazer? Faça a coisa certa. Ande com Deus, aprenda mais, ouça bons podcasts assim como este, leia a Bíblia e aprenda mais sobre Jesus, porque Ele é a única saída. Amém. Pastor Vina. Bom, eu vou tentar resumir aqui, ficar curto e direto. Cara, é a mesma ideia da árvore, não queira ser uma folha que se desconecta para seguir os teus caminhos.
Deixa Deus trabalhar em você para você se tornar um fruto, que a hora que você se desconectar seja para levar vida, seja para dar um bom fruto que alimente pessoas. Você é a pessoa mais importante que Deus tem contra o mal. Ele precisa que você esteja conectado esse ano. Esse ano vai começar, você já vai ter um ano novo, que seja não nova energia, mas a mesma energia da raiz que é Cristo Jesus. Que seja essa fonte da sua ligação com Deus, conectado todos os momentos, para a hora que você precisar dar um testemunho, ser Jesus para as pessoas, que você simplesmente deixe o Cristo que está dentro de você florescer para as pessoas. Obrigado, pastor Vina. Obrigado, meninos, por vocês estarem aqui. Galera, você já sabe, a palavra de hoje foi dependência. A árvore da vida nos tornava Adão e Eva dependentes. E nós temos que ser dependentes de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui. Você já sabe que nós estamos terminando o ano, mas semana que vem tem Pega a Lição mais uma vez. E antes de terminar, pastor Vina, você nos dirige em oração? Vamos orar. Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse momento. Como é bom a gente poder passar tempo estudando a Tua Palavra. E mais do que isso, se preparando para levar para as pessoas como fruto da vida o conhecimento que a gente tem, que é o Evangelho, o Cristo que está em nós, que a gente possa entregar esse Cristo para as pessoas. Obrigado porque teremos um novo ano, uma nova oportunidade, que a nossa vida seja essa oportunidade para as pessoas conhecerem Jesus. Sejamos uma Bíblia aberta para que quem quiser ler do nosso testemunho encontre unicamente Jesus em nossa vida. Entregamos esse pedido e pedimos que nos guarde e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você que acompanhou toda essa temporada com a gente. Foi uma temporada de bênçãos. Semana que vem já estaremos na nova lição, no novo ano. O nosso desejo para você é um feliz ano novo, mas um feliz ano novo na presença de Deus. Então, se você ainda não baixou o teu aplicativo Bible Plan, fica aqui meu último apelo desse ano para você baixar, para você poder estudar, fazer teu ano bíblico e ter uma vida diferente ano que vem. E lembre-se do seguinte: vida diferente é uma vida pautada no Senhor. Um grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, meninos. Até a próxima no nosso Pega a Lição. Valeu, galera. Valeu. Tamo junto, valeu, tchau, tchau. Valeu.